Retomamos a nossa aula dando continuidade no estudo dos princípios do direito penal. Eu espero que você esteja empolgado, que você esteja empolgada para a nossa aula, porque iremos abordar mais princípios do direito penal como inaugurado, como eu disse no início da aula. E você demorou alguns segundos, para voltar aqui para a nossa aula. E eu te conheço, Você é mala, Pô, levanta, vai fazer alguma coisa, amanhã eu continuo. E eu aqui congelando esse ar-condicionado, vou até dar uma aumentada no ar, porque tá frio. O professor tá até com calafrio aqui te esperando. Falou, pô, tava até pensando aqui, será que esse cara vai voltar? Será que essa mulher vai voltar? Mas voltou, Isso é bom, fico feliz de ter voltado. Mas vamos com tudo agora, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o nosso direito penal. Lembra que eu falei que nós iríamos abordar uma questão? Olha aí. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Encontramos consagrados nesse artigo os princípios da opção A, B, C, D, E. Olha aí, a resposta é a D. Viu que ele trocou reserva legal pela legalidade, um sinônimo, e da anterioridade. Vai destacar, Volta para cá, olha só. Vai destacar que o artigo 1º do Código Penal e o inciso 39 do artigo 5º da Constituição Federal, onde não há lei, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia combinação legal. Ele aborda tanto o princípio da legalidade como o princípio da anterioridade. Não há crime sem lei, legalidade. Anterior, princípio da anterioridade. Então, o artigo 1º ele aborda dois princípios aí em um único ponto, em um único artigo. Vamos avançar que tem mais princípios. Princípio da vedação ao bis in idem. No bis in idem, não se admite que seja punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Por outro lado, não impede que seja responsabilidade por instâncias distintas. É o seguinte, olha só, vem pra cá. Uma pessoa praticou um crime, vamos imaginar, praticou um crime de homicídio. Aí ele foi condenado, cumpriu pena, aí o delegado lá, mas juntou com o promotor, juiz, peraí, ele é uma situação muito grave, vamos investigar e processar de novo. Aí o mesmo homicídio, ele é investigado e processado de novo e cumpre outra pena. Aí o bicho já tá velhinho, já falou, não, vamos de novo. Eu não estou dizendo que ele praticou, claro que ele pode responder pela prática de vários crimes. Eu estou dizendo que, de acordo com o princípio da vedação bis in idem, a pessoa não pode ser responsabilizada na seara criminal pelo mesmo fato mais de uma vez. O exemplo que eu falei, ele matou o João, ele foi condenado, aí passou um tempo, ele foi investigado e condenado pela morte do João de novo. Isso não pode, Gera uma certa arbitrariedade. Mas nada impede que ele pratique outros crimes. Matou agora o Pedro, o Cláudio. Aí são outros crimes, que ele pode sim ser investigado e também processado. Mas eu quero que você entenda algo e anote no seu caderno, que a vedação bis in idem não significa que ele não pode ser responsabilizado em outras esferas. Imagina que o indivíduo, na esfera criminal, ele está respondendo por abuso de autoridade. Além de abuso de autoridade, aquele mesmo fato, ele pode, no âmbito criminal, ele não pode ser responsabilizado várias vezes por abuso de autoridade no âmbito criminal. Mas aquele fato específico, ele pode dar ensejo a outras responsabilizações em outras instâncias. Por exemplo, a vítima pode entrar com uma ação de indenização contra o Estado, âmbito civil. Ele pode também responder na corregedoria. Olha aí, a punição administrativa. Então, é essa questão que eu estou mencionando. É essa outra forma de abordagem em outros ramos do direito que é possível, tá? Que é perfeitamente possível. Vamos avançar. Inclusive, eu quero que você anote no seu caderno. Anote aí, por favor. Anote aí. Súmula 241 do STJ, que diz o seguinte: a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. No cálculo da pena, existe a chamada
dosimetria, né? O cálculo da pena. E o Brasil adota o critério trifásico de Nelson de Hungria. Então tem as circunstâncias judiciais, a agravante atenuante, depois caujamento de pena. Então são 3 fases, né? Não vou aprofundar esse estudo da pena, que tem um momento oportuno para falar sobre isso. Eu quero que você entenda que eu tenho 3 filtros. Então já foi avaliado a reincidência na circunstância judicial. Aí eu posso pegar a reincidência e também avaliar ela de forma prejudicial em outro filtro. Aí tem essa súmula dizendo, para isso aí em tese está ferindo o bis in idem. Tá bom? Este princípio, segundo a doutrina, possui exceção. Eu quero que você anote no seu caderno que sim, conforme previsto na aplicação da lei penal, né, no espaço, existem casos de extraterritorialidade, em que o Brasil pretenderá aplicar a sua lei a casos ocorridos em território estrangeiro. Em casos como estes, pode ocorrer do agente ser condenado pelo mesmo fato no Brasil e no exterior. Sabe aquelas hipóteses de extraterritorialidade, por exemplo, incondicionada, que o indivíduo praticou um crime fora do Brasil, mas o Brasil tem interesse também em punir, imagina aí um crime contra a vida do presidente da República, certo? Eu quero que você, Florencio, mas espera aí, é uma exceção bis in idem, mas vamos imaginar que ele fica preso lá fora, nos Estados Unidos, e aqui ele tem que ficar preso, começa do zero a pena? Não. Eu quero que você anote no seu caderno o artigo 8º do Código Penal, que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil, pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Tá? Então anota essa observação. Não é porque é uma exceção bis in idem que também ele vai ter que responder de forma autônoma em cada lugar. É possível sim o abatimento das penas. Outro princípio, esse aqui é o mais cobrado em provas de concurso. Se fosse para colocar assim um asterisco, esse aqui é o mais importante, eu colocaria no princípio da insignificância, ou também chamar de bagatela própria. Este princípio foi incorporado ao direito penal somente na década de 1970 pelos estudos de Klaus Oxin. Também, até brincava em muitas aulas, fui cobrado perante os alunos, falei, quando eu tiver um filho vai chamar Klaus Oxin, que eu acho muito massa. Aí a esposa, na época, no namoro, ela dizia, não, tudo bem e tal, mas depois, quando eu tentei passar alguns nomes aí de doutrinadores, não passou não, Mas quem sabe no próximo eu consiga vencer aí a mulher e colocar nomes clássicos do direito. Mas um dia eu vou ter um cachorrinho, eu vou colocar então, vou colocar o Oxin. Também conhecido como criminalidade bagatela, sustenta ser... O nome do meu filho é Raul Florencio, tá muito lindo, tá clássico também, Nome de médico aí. Médico delegado. Vamos lá. Também conhecido como criminalidade bagatela, sustenta ser vedada a atuação penal do Estado quando a conduta não é capaz de lesionar ou, no mínimo, de colocar em perigo o bem jurídico tutelado pela norma penal. É o seguinte, galera, esse princípio ele surgiu basicamente no direito romano, que ele limitava a atuação até dos juízes e tribunais da época. Tinha um brocário jurídico que, traduzindo para o português, que o juiz não deve se preocupar com assuntos insignificantes, tá? Coisas pequenas demais, com assuntos irrelevantes. Então, qual que é a ideia do princípio da insignificância? Eu vou ilustrar por meio de um exemplo para você entender o princípio da insignificância. Como já fala, O princípio da insignificância. Mas vamos lá. Olha aí, o azul caneta e o caneta azul. Vamos imaginar que o cantor da música Caneta Azul, ele tá com a caneta ali que ele usa para assinar as coisas, Uma caneta que custa 40 centavos. Ele comprou. E uma pessoa ali viu ele com a caneta azul e foi lá e subtraiu. Pode ser ele ou qualquer outra pessoa. Observe um ladrão correndo. Não estou dizendo que ele colocou a arma, ele furtou. A caneta azul deixou no bolso dele ali ou deixou na mesa. Alguém foi lá e pegou a caneta e saiu correndo. O policial, claro, foi atrás do criminoso, E capturou ele. Prendeu ele. Ora, o artigo 155 diz: subtrair para si ou para o trem coisa alheia móvel. Subtrair uma caneta de 40 centavos, você concorda comigo que este fato ele se amolda ao crime de furto? Sim, ele se amolda ao crime de furto. Mas, se você for avaliar e pensar comigo,
quando criaram o artigo 155, o crime de furto, o bem jurídico, patrimônio, eu acho que eles pensaram que seria um carro, ou sei lá, uma bolsa muito cara, ou um celular, sei lá. Então, a ideia do legislador foi proteger esse tipo de patrimônio. Subtrair uma caneta de 40 centavos, se você for observar, não vai diminuir muito o patrimônio de uma pessoa, né? 40 centavos, né? Enfim, alguns podem criticar, mas o que prevalece é isso. Muito embora essa conduta desse criminoso ele tenha se amoldado ao tipo penal, ele tenha preenchido o crime de furto, o aspecto material não foi preenchido, não feriu o patrimônio de outra pessoa. Logo, é possível sim a aplicação do princípio da insignificância. E quando se aplica o princípio da insignificância, o fato se torna atípico, não é criminoso. Professor, que absurdo, mas é o que prevalece. Então, olha, logo, uma conduta pode se enquadrar formalmente na descrição de um tipo penal, como foi o caso do crime de furto, mas se a lesão ao bem jurídico for irrelevante, leia-se, insignificante, não haverá fato típico, não responde por crime. Para a sua aplicação é necessário avaliar o caso concreto. Então, olha só, nesse caso que eu mencionei, a tipicidade formal está preenchida. Bateu perfeitamente com o tipo penal, mas não preencheu a tipicidade material, certo? Então, a ideia do princípio da insignificância, você pode até colocar uma observação, torna-se a interpretação restritiva da lei penal. Então, o tipo penal, que em alguns casos é um pouco mais amplo e abrangente, a ideia do postulado da bagatela própria serve para limitar a incidência na prática do direito penal, certo? Um outro exemplo, imagina aí a subtração de um grampo de cabelo, aquele grampinho para você colocar na folha. Então são alguns exemplos aí que podem dar ensejo ao princípio da insignificância. Porque não faz sentido, imagina mobilizar toda a máquina pública, o policial vai lá, prendeu, né? Levou para a delegacia, aí homologou o flagrante, aciona o juiz aí para fazer audiência de custódia, aí vira processo, aí vai observar para a gente tá processando o quê? Uma caneta de 40 centavos, um clipe de papel que eu acredito que nem vende na unidade, ele só vende numa caixinha com vários, né? Então não tem um condão de ferir aí essa ideia do patrimônio. Então cai muito em prova a natureza jurídica. O que é natureza jurídica? Aonde eu consigo alocar o princípio da insignificância? A natureza jurídica, anota aí, natureza jurídica, escreve, é a exclusão da tipicidade material. Anota também, é uma causa supralegal, porque não está previsto em lei e nem na Constituição. Então exclui a tipicidade material, que é uma causa supralegal. Supralegal, fora da lei, exclusão da tipicidade material e torna o fato atípico, certo? O princípio da insignificância, ele possui alguns vetores, também chamados de requisitos objetivos. Coloca entre parênteses, vetores. O bizu para você memorizar e cai em prova é o chamado MARE. Você não precisa saber o que significa cada um deles, porque o próprio STF, certa vez, um doutrinador falou, peraí, não tem uma diferença de um para o outro, tem que ser avaliado em conjunto, tá? Então, memorize apenas as palavras. O MARE, observe que cada frase começa com uma letra que forma a palavra MARE, que são os requisitos objetivos do princípio da insignificância. A mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, analisando todos esses itens, é possível sim aplicar o princípio da insignificância. Existe uma divergência doutrinária se o delegado de polícia pode aplicar ou não. Eu particularmente aplico e muitos colegas aplicam também. Um exemplo que já me deparei muito na prática, quando trabalhava em Rondônia, né, no norte do Brasil, era muito comum as investigações relacionadas a minérios, né, diamante, ouro. Certa vez o indivíduo ele foi preso, ele foi apresentado à autoridade policial que ele estava portando umas pedrinhas, né? Mas sem uma laudo pericial não dá para saber o que se tratava. Ele contou uma versão, que ele era colecionador, que ele tinha achado aquelas pedrinhas, mas elas não tinham valor econômico. Então, nessa questão, não foi aplicado o princípio da insignificância de forma imediata e foi instaurado um inquérito policial.
Foi feita uma perícia, encaminhei para perícia, foi feito perguntas, né? Isso aqui é minério? Qual que é o valor econômico? E na soma deu acho que R$12, R$8 essas pedrinhas. Eu fiz um relatório final apontando que eu não estava indiciando o indivíduo pela usurpação de bens da União, porque na minha visão é possível sim a aplicação do princípio de insignificância. O Ministério Público concordou e o juiz também homologou, né? Foi arquivado o inquérito policial, ele não foi indiciado. Um exemplo aí que o delegado sim aplica e no sistema, na prática, funciona. Então vai fazer um concurso de carreiras policiais, também para delegado, você vai defender sim que o delegado aplica. Aí conforme o outro juiz, às vezes defensor público, juiz, é um absurdo, né? Mesmo que eu tenha que fazer uma visão geral, dizer que é divergente, para mim não é divergente nada. Claro que o delegado tem que aplicar, né? Imagina aí, o delegado é uma carreira jurídica, vai prender alguém em flagrante porque apresentou uma caneta de 40 centavos. Então algumas coisas são insignificantes demais, tem que de fato se valer da aplicação do princípio de insignificância, é uma questão de justiça criminal também, tá bom? Então assim, é divergente, mas existem muitas correntes doutrinárias que dizem que o delegado pode sim aplicar o princípio da insignificância. Questão de prova. O princípio da insignificância, olha, eu não vou nem fazer a leitura dessa introdução, vamos direto à pergunta. O princípio da insignificância ou bagatela própria é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material? Gabarito, certo. Falei sobre isso em poucos minutos atrás. O que é bagatela imprópria? Sabemos que o princípio da insignificância também é conhecido como bagatela própria. Mas o que seria bagatela imprópria? Dá uma olhada aí neste conceito doutrinário. Na bagatela imprópria, que é a irrelevância da pena, olha só, bagatela própria, insignificância, é a irrelevância do fato. O fato é atípico. Já na bagatela imprópria, é uma relevância da pena. O indivíduo ele foi condenado, mas tem uma pena. A pena se tornou irrelevante. Conquanto, que significa embora, presentes o desvalor da conduta e do resultado, evidenciando-se conduta típica, formal e materialmente, antijurídica e culpável, a aplicação da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, em especial o histórico do autor do fato, torna-se desnecessária. Parte-se da premissa de que a função da pena-sanção não pode ser meramente retributiva, mas, acima de tudo, preventiva. Ainda que o crime esteja plenamente configurado, incluindo na força deste advérbio de modo, o reconhecimento da lesão ao bem jurídico, a pena, enquanto resposta jurídica estatal ao crime, pode não ser aplicada desde que presentes fatores que comprovem a sua inocuidade ou contraprudência. É um juiz que fica mais a cargo do juiz. Eu vou te citar um exemplo que não colou em diversos julgados. A questão da violência doméstica, Maria da Penha. Em alguns casos, os casais eles tinham uma reconciliação. Alguns juízes estavam alegando que, devido à reconciliação, a pena tinha se tornado desnecessária por meio da bagatela imprópria. Aí, devido a alguns recursos, foram reformuladas essas decisões. Então, não colou essa tese dizendo que a reconciliação, em muitos julgados que eu acompanhei, tornou a pena desnecessária. A pena se torna necessária sim. Tá? Foram reformadas diversas decisões nesse sentido. Princípio da lesividade ou ofensividade. Não há infração penal quando a conduta não tiver oferecido ao menos perigo de lesão ao bem jurídico. Logo, impede criminalizar condutas internas, pensamentos, autolesão e estados existenciais. Sobre esse ponto, inclusive, se você observar lá no artigo 60 da Lei de Contravenções, mendigar por ociosidade ou cupidez era considerado contravenção penal. Dá uma olhada lá no artigo 60. Ele foi revogado com base no princípio da lesividade ou ofensividade. Então, para ser infração penal, uma conduta tem que oferecer ao menos um perigo de lesão ao bem jurídico. Logo, eu não posso criminalizar um pensamento. Se o indivíduo está pensando em matar outro, mas ele só pensou, ele não vai praticar crime. Você está pensando aí em praticar crime, vai estar preso. Pensou. Não. Tem que ter uma exteriorização do seu auto. Uma autolesão. O cara cortou o braço, não tem aquelas coisas lá, pô, até delegado que vira na TV, se vira policial, me prende. O cara quer ser preso, mas cortei meu braço, eu cortei.
Aí o polícia fica até bravo, né? A policial lá, perfeito, o que é isso, rapaz? Desconfia, se fecha. O cara machucou, uma autolesão, querendo que ele fosse preso por lesão corporal, né? Ou estados existenciais, um morador de rua, ele está sendo aí autuado, está morando na rua, claro que se tiver praticando outro crime, mas se não tiver, tá ali sentado ali, tá pedindo a moeda dele lá, falando, você tá preso porque você é mendigo, né? Tinha isso no passado, a lei de contravenção, mas caiu, tá? Anotou essa informação? Então bora lá. Existe uma classificação doutrinária de crimes quanto ao resultado jurídico. Crime de dano, o dolo do agente é destruir um bem jurídico. E o crime de perigo, o dolo do agente é dispor a perigo ao bem jurídico, né? Esse crime de perigo, ele se divide em perigo abstrato, perigo concreto e abstrato concreto. Isso aqui é uma questão mais doutrinária, né? É um assunto que é abordado mais em um assunto de classificação de crimes. Eu não vou aprofundar sobre isso. Eu quero que você entenda só que tem crime de dano, que de fato o dolo do agente vai praticar um dano, e tem crime de perigo. Tem perigo que de fato é abstrato, tem perigo que é de fato concreto, e todos podem ser punidos. O indivíduo que está portando uma arma de fogo, ele não atirou, mas ele está portando uma arma de fogo. Ele pode ser punido ali no Estatuto de Desarmamento, apenas ele portar uma arma de fogo, ou porte, ou posse, ilícito, né, irregular, não tem autorização. Ele não atirou, mas tem uma potencialidade. Então o risco é presumido, né? É um perigo abstrato, certo? Essa tem outra classificação, isso aqui é mais uma questão doutrinária, eu não me aprofundar sobre isso, né? Se você tiver interesse, inclusive abstrato concreto já caiu numa prova discursiva de delegado no Mato Grosso do Sul, que eu não sabia, mas se você quiser pesquisar no Google, tem no Google, eu não vou aprofundar porque não é o foco da nossa aula. Eu gostaria que você também anotasse no seu caderno, uma outra informação importante. Deixa eu ver se eu estou viajando aqui, que eu tenho alguns bizus para serem passados. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver aqui. Às vezes vou me lembrando, né? Tá. Anota no seu caderno a seguinte informação, tá? Pode colocar aí uma observação. Foi criado por Klaus Roxin, né? O princípio chamado de alteridade. Ninguém pode ser punido por causar mal apenas a si próprio. Tá? Inclusive com base nesse princípio que se fundamenta a impossibilidade da punição de autolesão. Então eu comento sobre algo, eu vou lembrando de outras informações e a gente vai transmitindo para ajudar vocês. Antes de abordar esse ponto, eu quero que você puxe uma outra observação que eu acho que eu não coloquei no slide, mas eu me lembrei, tá? Eu quero que você coloque uma outra observação, sim, coloca observação. Espiritualização. Colocou observação 2. Você já colocou observação 1, princípio da autoridade. Colocou observação 2. Espiritualização, desmaterialização. Vamos lá. Espiritualização, vírgula. O cara, já tá começando uma coisa meio religiosa aqui, mas anota aí. Espiritualização, vírgula. Desmaterialização ou liquefação de bens jurídicos no direito penal. 2 pontos. A expansão do direito penal com a previsão de crimes de perigo abstrato, bem como a proteção de bens jurídicos meta-individuais, difusos e coletivos, por exemplo, como o meio ambiente, é dominada pela doutrina desta forma. Então é chamada da espiritualização, desmaterialização. É quando, se você avaliar, eu não estou mais protegendo algo que eu estou ali vendo claramente uma pessoa, eu estou indo além. Vamos proteger o meio ambiente, vamos proteger outros bens e valores que merecem ser protegidos. Então é chamada essa criação de tipos penais de perigo abstrato, né? Desse tipo de risco, é chamada pela doutrina de espiritualização, desmaterialização, liquefação também de bens jurídicos no direito penal. Olha que informação importante aí para fins de prova. Avançamos. Princípio da adequação social. Não pode ser considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado em lei, não afrontar o sentimento social de justiça. Vamos imaginar aí a questão da tatuagem. Eu tenho tatuagem do prof, ó. Tatuagem aqui. A polícia tem que ter tatuagem, hein? Tem essa tatuagem aqui. Para fazer tatuagem,
acontece ali uma lesão corporal, né? Uma pessoa que está ali fazendo ali o procedimento. Não sou eu, é uma terceira pessoa. Será que, neste caso, eu posso dizer, não, peraí, é um crime, lesão corporal, você vai ser preso. Caso contrário, não tinha tatuador em lugar nenhum. Vai furar um brinco ali numa filha, né? Fala assim, pô, filho aí, pessoa, preconceito aí. Hoje em dia tudo agora, né? Mulher, homem, tem liberdade. Então, antigamente falava mais filha, né? Agora tá de tudo, né? Não vou colocar brinco pro meu filho, não. Só que fique bem claro aí. Então, furar a orelha de uma menina, de uma criança. E aí, será que entra como um princípio entra como uma lesão corporal? Fazer uma tatuagem, um trote acadêmico. Então tem que avaliar algumas situações que, embora tipificado em lei, conforme algumas situações, um exemplo aí da tatuagem, furar a orelha de uma menina, não afronta o sentimento social de justiça. Então existe um princípio da adequação social. Agora, no passado eles tentaram emplacar uma tese, mas não foi. Antigamente, hoje não, né? Hoje em dia com as questões tecnológicas evoluiu muito, mas na minha infância era muito comum ir numa feira e pessoas venderem ali na banquinha os CDs, né, os filmes. Hoje acho que nem fazem mais isso, né? Mas tinha lá o filme tal coisa. Aí, eu não, né? Mas alguém comprava, tinha uma situação na capa, aí quando colocava pra assistir era outra coisa. Era loucura, uma surpresa, né? Aí tinha, isso aqui tá com qualidade boa, é R$10. Eu nunca fiz isso não, tá? Tá doido, cara, isso é um absurdo, né? Isso aí a gente fica escutando rindo aí, mas é coisa antiga, quando era criança. Então eles tentaram emplacar dizendo o seguinte, é muito comum a venda expor a venda, é uma adequação social, já foi adequado, então não é crime. Mas anota no seu caderno a súmula 502, que presentes a materialidade e autoria, afigura-se típica, criminosa em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Então a situação é criminosa, não foi considerada como adequada socialmente, tá bom? Anota aí que já caiu em prova essa informação. Princípio da pessoalidade ou intranscendência. Ninguém pode ser responsabilizado por fato cometido por terceira pessoa. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Então, o indivíduo que foi condenado, não, é muito novo, aí chega lá o pai, lá no presídio, eu vou me apresentar, eu vou cumprir a pena pelo meu filho. Não pode, né? O princípio é da pessoalidade, intranscendência. A pena não pode transcender aquela pessoa. É uma pena de multa, uma pena de prisão ali, privativa de liberdade ou restritiva de direito. Claro, para fins aí indenizatórios existe essa possibilidade, mas ela não é pena especificamente. Mas não vou aprofundar sobre isso. Agora, a pena não pode passar de uma pessoa para outra, tá? Só seria fato, igual ponto em carteira, né? Tá doido. O cara foi condenado, não, vem cá, vou fazer um anúncio. Você vai cumprir pra mim, eu te dou 5 mil. Aí você cumprir a pena lá. Isso não pode, né? Não é igual carteira, não. Carteira de motorista que pode passar ponto para outro. Princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena. A pena será individualizada, isto é, levando em conta as peculiaridades aplicadas para cada caso concreto. Se você observar os crimes, eles possuem uma descrição de uma conduta criminosa e tem a previsão de uma pena. A pena ela tem um quanto? Mínimo e máximo, né? Uma variação ali em cada pena. Então, eu tenho exatamente isso, exatamente para avaliar cada caso e avaliar para a situação mais grave, então ela vai se aproximar da máxima. Foi menos grave, então vai se aproximar da pena mínima. Então é mais ou menos uma fração ali, uma possibilidade de cálculo. A pena eu costumo dizer como se fosse uma roupa que se encaixa perfeitamente. Imagina aí, uma moça muito magrinha, aí dá uma pena em uma camisa GG para ela, né? Uma roupa GG. Não vai ficar legal, então tem que se encaixar perfeitamente em cada pessoa, é a ideia da pena. Então ela vai responder de acordo com a sua culpabilidade. Então às vezes todo mundo ali cometeu um crime de contrabando. Uma situação de contrabando importando toneladas do Paraguai, determinado produto que é proibido pela legislação brasileira. Outra pessoa às vezes importou, sei lá, 20, um saquinho, né? Aí tem que avaliar, entendeu a lógica? Que a pena não pode ser exatamente a mesma para todo mundo. Eu tenho que avaliar todo mundo. Às vezes a pessoa tem um histórico
de reincidente. Tem uma situação lá de contrabando, um flagrante, que foi puxar um histórico, a pessoa tinha mais de 30 procedimentos. Né? Inclusive ficou presa preventivamente. Outro caso, verificou, foi a primeira vez que ela tinha caído em outra pessoa. Então tem que avaliar, não eu, mas o juiz posteriormente no cálculo da pena. Princípio da humanidade. Vale a imposição de veda a imposição de sanções desumanas. Protege a dignidade da pessoa humana. Não pode pena de caráter perpétuo, banimento e cruéis ou regime integralmente fechado, por exemplo, aí muito questionado isso aí, né? Então a ideia é que as penas sejam humanas, buscando a ressocialização do indivíduo. Vamos lá, imagina aí uma pena bizarra, né? Você vai ficar preso aqui, mas tem que ficar plantando bananeira. Você cair da bananeira, você vai ficar mais um ano preso, né? São coisas absurdas, não existe isso, não pode. Princípio da responsabilização penal subjetiva. Nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa. Então, eu preciso que a responsabilização penal seja objetiva. Anota no seu caderno. Logo, exclui a responsabilização penal objetiva, aquela que não é acompanhada de dolo ou culpa. O indivíduo, uma via que é até 60, ele está correndo, ele está correndo a 150, uma via de 60, ele atropela uma pessoa, eu posso imputar uma responsabilidade criminal para ele, né? Um dolo eventual, assumir um risco, ali vai responder até por meio de um homicídio, né? Agora imagina que ele não teve os cuidados adequados, estava dirigindo um pouco acima da velocidade, mas não muita, aí conforme o caso ele pode responder às vezes por um homicídio culposo, lá no Código de Trânsito Brasileiro. Tem que avaliar cada caso concreto, né? Mas em algum caso, mas sempre tem que avaliar, esses casos tiveram dolo, ele teve intenção de praticar ou agiu com culpa, ele foi imprudente, foi negligente ou foi imperito. Agora imagine uma situação totalmente diferente. Estou dirigindo, né, numa via ali, numa rodovia, estão até correndo bastante e caiu uma pessoa de paraquedas. Caiu uma pessoa de paraquedas assim, opa, caiu bem na sua frente e você atropela. E aí, numa situação como essa, será que ele vai responder por homicídio? Seja doloso, por dolo eventual, um acidente de trânsito, lá um homicídio culposo lá do Código de Trânsito Brasileiro? Ora, é comum, é razoável alguém cair de paraquedas no meio de uma via? Então, conforme o caso, vai ser feita uma perícia, um estudo. Em alguns casos, como esse, por exemplo, totalmente absurdo, não é algo razoável. Então, possivelmente, ele não vai ser responsabilizado criminalmente. Falando isso, mas ele matou. Mas será que ele teve uma responsabilidade subjetiva? Ele agiu com dolo ou culpa? Lembre-se que o direito penal ele vai exigir a responsabilidade subjetiva. Então, é excluída a responsabilidade penal objetiva, aquela que eu não estou avaliando dolo e culpa. Eu estou punindo de forma objetiva, sem avaliar o caso concreto. Tá? Olha que interessante. Claro que tem algumas exceções da responsabilidade penal objetiva. Por exemplo, tem doutrinador que diz que a rixa qualificada está tendo uma rixa, né? A pessoa está brigando entre si ali, aí acontece uma lesão mais grave. Não vou aprofundar sobre isso, mas acontece um fato grave com alguém. Aí todo mundo da rixa, mesmo que não foi aquele que praticou diretamente, vai responder. Para alguns, é uma responsabilidade penal objetiva. Né? Mas eu não vou aprofundar sobre isso, mas seria uma exceção. Mas se cai na sua prova de modo geral, é vedada a responsabilidade penal objetiva. Princípio da proporcionalidade. A criação de tipos penais incriminadores deve constituir-se em atividade vantajosa para os membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os cidadãos, decorrentes de ameaça de punição que eles acarretam. A ideia aqui da proporcionalidade na verdade, é uma diretriz. Tem vários destinatários. O legislador, ele precisa criar uma proporcionalidade abstrata. Eu vou criar um crime de furto. Eu vou colocar uma pena muito maior do que homicídio. Faz sentido? Faz. Então, eu preciso avaliar cada caso concreto ali, né? E criar uma proporcionalidade abstrata na criação dos tipos penais. O juiz, quando ele for aplicar a pena, ele tem que ser proporcional, uma proporcionalidade num âmbito concreto. E quem for executar a pena também vai analisar uma proporcionalidade na execução, né, conforme ali o perfil de cada condenado. Esse princípio da proporcionalidade, ele deve ser analisado sobre duas vertentes. Ele proíbe o excesso, a proibição do excesso, né, um garantismo negativo. O legislador não pode criar figuras típicas penais que não protejam qualquer bem jurídico.
né? Além disso, ao criar uma infração penal, a pena combinada que prevista deve ser compatível com o bem jurídico tutelado. Além disso, proibição de uma proteção deficiente. Imagina aí pena de homicídio, homicídio bem pesado ali mesmo, motivo fútil, torpe, e vou colocar a pena de, 6 meses. Aí não, aí a proibição se torna deficiente, muito fraca, então não vai ter uma efetividade interessante também. Então preciso ter esse equilíbrio na criação dos tipos penais. O que é um garantismo penal? Galera, eu trouxe aí uma informação que seria algo mais aprofundado, não vou perder muito tempo. Alguns pontos importantes. Garantismo. Uma situação que eu vou observar, deve ser um pilar de observação para os aplicadores da lei, né? Então eu preciso de fato algo que respeite a lei, respeite a lei, seja algo adequado. Então a ideia do garantismo é isso, é o respeito da lei, né, dos direitos e garantias fundamentais. Ela foi abordada muito por Luiz de Ferraioli, que é um nome importante, e ele apresenta 10 axiomas para fundamentar a sua ideia. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas acho que vale a pena você prestar atenção e fazer uma leitura, mas tem que memorizar o latim. Não, tá? Faça uma leitura, tenha a noção que existe essa fundamentação, que existe o garantismo penal, que foi abordado por Luiz Ferraioli de forma mais clássica, que ele elencou 10 axiomas, que são esses princípios, mas não perca muito tempo com isso, tá? Agora, para delegada, já vale a pena já memorizar. Inclusive, numa prova discursiva minha, delegado do Mato Grosso do Sul, perguntou na prova escrita, dos 10 axiomas, escreva 4. Eu acertei, mas você viu que um puxa outro? Não há pena, não há pena sem crime, não há crime sem lei. Aí no outro, não há lei, entendeu? Vai um puxando o outro. Aí ajuda a memorizar. E por fim, a última dica, o que seria o garantismo hiperbólico monocular? Eu não estou dizendo que garantismo, basicamente, assim, em apertada síntese, seria a observância das garantias constitucionais, o respeito da legislação, dos princípios. Agora, vamos imaginar que esse respeito ele é hiperbólico, é aumentado e observa-se apenas para o réu. Imagina aí um traficante muito pesado, aí deixa de ser um garantismo e se torna uma tese de defesa. O indivíduo sofoca, né? A defesa sofoca ali nas garantias do indivíduo, esquece tudo que ele fez, né? Como se fosse um santo. Então, existe essa tese, muitas pessoas defendem os advogados, mas é uma tese, né? Cada um faz o seu trabalho defendendo aí essa questão do investigado. Então, o garantismo é uma garantia, mas é hiperbólico, é aumentado, monocular. Eu olho apenas para o réu, né? Aqui que é o vilão é o policial, não é o bandido, não. É mais ou menos isso. Galera, ficamos por aqui. A ideia aí é, em 2 blocos, passar pelos principais princípios de forma aprofundada, do básico ao avançado, e eu espero que você tenha gostado. Fique com Deus, bons estudos e até as próximas aulas. Tchau!